samba enredo também, já ganhou sambas enredo em algumas escolas de samba, né? É o cara, enfim. Eu tenho o maior prazer de receber o diz que ele, gente, ele vai fazer 80 anos e ninguém diz, cara. Olha, é um exemplo vivo de que a cultura, as artes, né, energizam a pessoa. E a educação enlouquece a pessoa. Enlouquece a pessoa. Vamos fazer o seguinte, deixa eu passar a palavra agora para o nosso amigo aqui, para a gente. Depois vamos voltar a falar, porque ele estava aqui, o Wagner, lembrando que é uma dor de cabeça muito grande você abandonar uma mente. Cara, nossa, eu que sei. Aí eu tô aqui, olha que lindo, gente. Olha que livro lindo, tão bonito. Tinha que ser da Angeli Rose, né? Ai, essa mulher é um verdadeiro gênio. Tá ouvindo? Um beijo. Doutora Angeli Rose, totalmente inserida na cultura, na literatura, na educação, né? Com o Centro Internacional, né? Instituto Internacional. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos os que estão presentes, aos que estão em casa. Estamos começando agora o quadro Dicionário Aberto, que é um quadro inédito na história, né, da imprensa e da língua também. Há vários programas, colunas de gramática, de palavras, tira dúvidas, etc. Mas quadro de dicionário, isso é inédito. Então, eu quero agradecer novamente a Mary Monteiro por ter me dado esse quadro de presente no programa dela, que é o América no Coração da Baixada. Né? E aqui transmitido pela Rádio Tropical, né? E eu tenho uma grande alegria de fazer parte, né, dessa equipe maravilhosa. Maravilhosa essa equipe. É isso. Então, o quadro Dicionário Aberto, vamos falar agora, né? Dessa antologia Palavras Incontinentes, que tem aqui 2 sonetos teus, que eu já li, eu fiquei encantada. E você vai falar pra gente aqui sonetos agora, porque... Então... eu estava falando, mas olha como é linda a capa, gente. Olha aí, olha só, a capa é a coisa mais linda, um trabalho muito lindo do ICEM, né? ICEM, Instituto Internacional. Então, essa antologia é a primeira deixa eu mostrar aqui pro pessoal também. A primeira antologia, aqui tem poesias, tem contos e outros textos. Então, foi feito pela coordenação da doutora Angeli Rose, que é presidente do Instituto Cultura e Movimento, o ICEM, e ela me chamou para ser membro de honra o ano passado, em 2022, quando eu fiz uma palestra na Gávea, né? Então, quero aqui agradecer a doutora Angeli. E essa primeira antologia é uma maravilha, como a própria... Lindo, muito lindo, muito lindo. Encadenamento, né? Chique, ele, né? E aí, aqui eu participo, então eu já estou abrindo aqui, sou dicionarista, né? Mas eu vou abrir aqui falando desses 2 sonetos, rapidinho, pequenininho. Mas ele também, né, tem poesia, né? E aí, contos, tem um monte de coisa, eu participo, né, com o soneto Céu de Dante. A gente costuma falar, né, o Inferno de Dante, é mais conhecido, né, aquela parte da Divina Comédia. E aí eu fiz o céu, né? Eu gosto sempre de fazer o contrário, né? Eu sempre sou, né, fazer o diferencial. Então, começa aqui, ó, o Céu de Dante. Divina, vertida em som e cor perfeita, de campos verdejantes em total sintonia. Bem linda, vestida em tom, eu desejo eleita, a personagem viajante em completa harmonia. Quisera eu compor a flor para pôr em seu cabelo e fazer debrochar muitas das pétalas brilhantes. E quando eu chover sorriso preciso em cintilar belo, explodirão amores perfeitos como nunca se viu antes, parecidos com os criados por poetas em sonhos tão vivos, profícuos, literários, quais sempre se quis, em dia Odara ou tarde Jobim, sem qualquer insinuação. A vida que me sobreveio, e nem foi por um triz, lindeza que me despiu, dispus-me a compor tão completa pintura neste soneto, ela, a bela atriz. Eita! Leu outro. Eu gosto de fazer sonetos, né? Eu fiz outro aqui, Palavras Outras.
Essa O Céu de Dante eu fiz até uma espécie de encomenda, não foi encomenda, mas foi com a intenção de enviar para essa antologia Palavras Incontinentes. Mas o Palavras Outras eu não tinha feito, né? Já estava escrito, aí eu falei, vou enviar isso aqui também. Aí é esse aqui, ó, Palavras Outras. Ontem, quando terminei o soneto, avistei uma das palavras que fugira. Ao notar-me, ela se estremeceu de medo, por trazê-la de volta ao texto com vida. Não sei se eu agi certo ou errado. Reconduzi-la, talvez, a contragosto. Quis apenas criar um efeito raro em forma de personagem suposto. As outras palavras, quando a viram, logo também quiseram virar verso. Ritmo tão túrbido, nátimo disperso. Não pude entender como elas iriam preencher um quarteto e um terceto, se um português caçange ou escorreito. Eita! Aí é isso, né? Às vezes eu gosto de escrever e tal, né? Mas... Não, que às vezes. Mas o meu negócio Às é vezes ele dicionário. acorda de madrugada, por acaso sua palavra, sou eu com palavra, vi uma palavra em algum lugar, e vai ele lá criar dicionário. Tem quantos agora? Isso aqui é o dicionário de pleonasmo. Como eu vou falar para Mas vocês... você está com quantos dicionários já? 13 dicionários inéditos publicados, já vem um próximo, está chegando um aí, né? É o do Carlos Drummond de Andrade. E 53... Deve ter uns 50 por aí, pelo prelo, né? Tá, gente, só isso. Então, eu vou falar do É o dicionário. nosso monstro do dicionário. Eu vou falar do dicionário de pleonasmo, né? Que é meu 11º dicionário, que é da coleção Figuras de Linguagem, volume 2, publicado pela editora Moan, né? Capa do Rafael Tavares e da esposa dele, que trabalham também, né, fazendo a diagramação e tal, né? Então, quero aqui fazer o agradecimento ao casal Rafael Tavares e Carlos Tavares. Então, vamos falar aqui. O pleonasmo, né, como todo mundo conhece, é redundância. Só que, muitas das vezes, a gramática ela, faz uma crítica e tal, né? Quando a gente fala que é excesso, uma coisa que não precisa, é exagero, etc. Então, por exemplo, quando a pessoa fala sair para fora, entrar para dentro, né, subir para cima, então são coisas que não precisa, né? Coisas que dói ouvido. Mas tem outros tipos de pleonasmos estilísticos que é utilizado na literatura, na letra da música e etc, né? Com essa expressividade, né, para dar aquela consistência no texto. Então, vamos falar aqui do pleonasmo vicioso, né? Ou pleonasmo negativo, que se dá por desconhecimento do sentido das palavras por parte das pessoas. Ocorre geralmente na fala e é considerado erro, equívoco gramatical, como eu acabei de falar aqui, né? Hemorragia de sangue, descer para baixo, etc. Agora, o pleonasmo de valor expressivo é uma licença poética. É usado na literatura e não é considerado erro. Aí aqui, ó, o Gregório de Matos citou... O Gregório de Matos, né, é um escritor que, à época, o Brasil ainda não estava consolidado, assim, vamos dizer, como o Brasil, né? Então, muitos dizem que era uma literatura ainda na língua cultura portuguesa, outros falam que é da cultura brasileira e tal. Ele é do século XVII. Então, o Gregório de Matos citou no soneto A Cidade da Bahia. Aí um exemplo aqui de um trechinho, ó. A mim foi-me trocando e tem trocado. Então, aqui, ó, a mim foi-me. Então, o me aqui, né, é estilístico, porque ele poderia simplesmente dizer a mim foi trocado, né? E beleza. Então, eu dei esse exemplo aqui para vocês verem, né, que tem o pleonasmo vicioso, que é aquele que a gramática, né, sobe para cima, desce para baixo, condena e tal, e o do valor expressivo. E aqui dentro, eu vou mostrar para vocês, os meus dicionários, eu coloco o corpus nos textos da literatura brasileira e portuguesa, letra da MPB e gibis. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, no S, né, aqui, ó, somente só. Se a gente fala somente, é somente, né? Somente isso. A gente não vai falar somente só isso, né? E se a gente falar só a mesma coisa, é só isso. Não precisa do somente. Então, aqui, ó, o Moraes Moreira aqui está estilístico, né? Só, somente, só. Isso, só, somente, só, né? Então, aqui dá essa expressividade na música aqui, né? Fica muito bacana. E também o Chico Buarque, então, na Preta Pretinha, né? A música Preta Pretinha. O Moraes Moreira, né? Só, somente, só. E o Chico Buarque, ele sonhar um sonho. Se a gente sonha, né, já é um sonho. Ou seja, sonhei, acabou. Não precisa falar sonho, né?
Mas aqui a estilística é o seguinte, ó. O título da música, o Chico Buarque e Rui Guerra citaram o pleonasmo na canção Sonho Impossível. E aqui o trecho, ó, abre aspas. Sonhar mais um sonho impossível, né? Fecha aspas. Então, aqui para dar essa expressividade na letra da música, né? E tem vários outros, né? Sorriso nos lábios, que tá aqui no Gonzaguinha, né? Um sorriso nos lábios. E o Caetano Veloso e o Rogério Duarte em Anunciação. Exemplo. E um sorriso violento nos lábios, né? Então, ó, um com o Gonzaguinha e outro com o Caetano e o Rogério Duarte. Aí tem Guimarães Rosa, e outras personalidades da cultura brasileira, né? É isso. E aí você pega e diz assim que ele não lê. Não lê, não tem tempo, nossa. Então é isso. Eu gosto de pesquisar, né? Então, e é isso, vai ficar aí, né, para a posteridade. Tem os amigos que participam, eu peço o prefácio. Quem fez o prefácio foi o presidente da FINIG, né, o Miguel Ribeiro, a quem quero mandar um abraço. E é isso, eu peço os amigos para fazer prefácios. A Mary fez um prefácio de um aí que até hoje não saiu, como é que vai sair? Estou esperando do compositor, que ainda não respondeu, mas vamos aguardar aí. Né? Então é isso, né? Eu trago para vocês aí o dicionário de pleonasmo. Está aí nas livrarias, né Mary? A Amazon e etc. Aí vocês podem... Aliás, é um presente que eu até ajudei. O dia dos namorados, né? No dia dos namorados. Está gravando, vai ficar aí para posteridade, mas o dia do namorado está chegando aí. É interessante, porque hoje em dia a gente ainda pensa, não, eu estudei português, adorava português, era tão bom em português. Depois que eu conheci o dicionarista, eu simplesmente acho que voltou a alegria de... Eu não sei, eu não soube português, sabe? Eu pensei que eu soubesse português, mas depois que eu conheci o Wagner, pleonasmo, isso tudo palavras que eu nem lembro de ter, sabe? Mas é bacana. Como é aquela outra? Tem a antanáclase, né, que é a palavra que é repetida no texto com sentido diferente. Então, peninha, né, nas musicações. Quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia. Então, cada questão ali tem um significado, né? Isso é uma antanáclase. Tem uma que a minha neta, toda vez que eu falo agora, ela diz pra mim, você fez uma antanáclase. O que é isso? Acho que foi um negócio de bicho, eu não sei. Fez vozes dos animais, gente. Olha. A Manuela Monteiro? Manuela Monteiro, está fazendo um grande sucesso isso. Porque tu viu, ela está com um problema sério de visão. E ali o dicionário dele é interativo, então ali as crianças desenham, pintam e aprendem as vozes dos animais. E fica a Manuela lá falando as vozes. Que você bom. Quem é, minha filha? Agora eu já pergunto de quem é, minha filha? Aí é do pato, é disso, é daquele lá, tá. É bom que dicionário. O dicionário não trouxe. Porque criança, tipo assim, ali, por exemplo, muitos bichos nem sonham em conhecer. Aí aprende ali. Né? Aprende ali. Tem vários bichinhos. Tá de parabéns. E é muito linda a encadernação. A gente devia ter trazido para mostrar. E o colégio lá tá querendo que tu vá fazer uma palestra lá, né? Tá bom. Tá dependendo de você. O colégio dela já te chamou. Tá bom. Tá, e agora vamos voltar aqui a nossa convidada. Não sai da minha. Vamos voltar a nossa convidada, Denise, que ela tem muita coisa ainda para nos mostrar aqui. Vamos ver. Gente, meu celular tá do jeito que eu aperto. Tô precisando trocar o celular, Jesus. 46.